Hoje a gente vai falar sobre o perdão. Eu só odeio duas pessoas na minha vida. São temas que me deixaram, eu acho que em algum nível bem traumatizada, desconfiada da vida. E por mais que eu tivesse fé que coisas boas pudessem acontecer, com o tempo eu entendi primeiro que não merecia estar passando por tudo aquilo que eu passei. Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre o perdão. O perdão é um dos temas mais intensos e presentes na minha vida. Eu entendi que eu devia olhar para isso com mais carinho e com mais atenção. Eu acredito que quando a gente não olha para as questões que a gente tem para resolver, isso vai se acumulando. Porque se você tem que resolver aquilo nessa vida, se você ignora alguma situação, vou ignorar, deixa pra lá, então vai surgir uma outra situação que você vai ter que lidar com aquilo. E aí, se você ignorar de novo, vai aparecer outra situação. E cada hora, essa situação vai aparecer com mais intensidade. Então, quanto mais cedo você enfrentar o que você tem que resolver e resolver, perdão é algo que eu tenho olhado com bastante carinho, com bastante atenção para eu poder resolver nos últimos anos. Eu acho que eu já comentei com vocês em alguns dos outros vídeos que eu já postei sobre algumas situações complicadas, intensas que eu passei. Eu acho que nelas, obviamente, eu não trouxe a profundidade dos assuntos, mas eu acho que alguns deles ficam claros, assim, se você assistiu o combo. Fiquem à vontade para vocês assistirem. Não tenho ainda noção se um dia eu vou falar abertamente sobre tudo, mas eu acho que o pouco que eu falei já dá para entender sobre alguns temas que eu já passei na minha vida. Tais temas são temas que me deixaram, eu acho que em algum nível bem traumatizada, desconfiada da vida, desconfiada de que, por mais que eu tivesse fé que coisas boas pudessem acontecer, mas vem aquela desconfiança: será que vai? Será que vai mesmo? Será que comigo? Será que eu mereço? Porque aí talvez eu mereça ficar assim, como que eu tô mesmo, e dessa forma, enfrentando o que eu tô passando. Talvez seja sobre isso minha vida, né? Seja só sobre aceitar. Com o tempo, eu entendi primeiro que eu não merecia estar passando por tudo aquilo que eu passei, porém que fazia parte dos meus aprendizados. E aí, sobre essa parte de acreditar que faz parte dos meus aprendizados, ele vai mais pro lado da espiritualidade, sabe? Sobre as crenças que eu acredito hoje e que, com o passar do tempo, eu fui moldando e fui me apegando, sabe? Então, de acordo com essas crenças que eu tenho hoje, eu acredito que os aprendizados, essas situações desafiadoras que eu passei, eu teria que passar, não com essas determinadas pessoas, ou não necessariamente da forma que eu tive os aprendizados, mas eu teria que ter os aprendizados, sabe? Mas como a gente hoje tá aqui não para falar de espiritualidade, mas sim de perdão, vamos voltar pro perdão. Durante muito tempo, eu acreditei que perdão fosse quando você perdoa a pessoa, você ter que falar com a pessoa. Então vamos lá. Você, João e Maria. O João foi um filho da mãe comigo e a Maria também, filha da mãe comigo. Eu entendia que quando eu perdoasse o João e a Maria, eu tivesse que chegar neles e conversar sobre aquilo e falar, eu te perdoei, ou questioná-los o porquê que eles fizeram aquilo comigo, e por que isso, por que aquilo, para que eu conseguisse perdoar. Eu acho que em algumas situações vale a conversa. Primeiro, eu acho que você tem que procurar ajuda, tá, gente? Eu sempre vou ir pro lado de você procurar ajuda psicológica. Porque em várias dessas situações, eu lembro que eu queria conversar com essas pessoas e a minha psicóloga me fazia refletir enfim, N pessoas, quais fariam sentido eu questionar, o que eu estava esperando com aquela conversa. E aí, quando você chega lá no final, depois daquela. Quando você coloca tudo ali conversando e questionando,
às vezes você entende em várias situações eu entendi que não valia a pena aquela conversa. O que eu só estava querendo era buscar a paz do meu coração, era só o perdão. Então, hoje, para as pessoas que... Vou falar aqui para as pessoas que eu cheguei a dizer que eu odiava. E eu falava isso com muita raiva. Eu falava assim: olha, eu só odeio duas pessoas na minha vida. Eu odeio, e eu falava, eu quero que essas pessoas, eu quero o pior para essas pessoas. E eu jogava isso com muita raiva e com muita sinceridade. Eu estava sendo sincera no meu coração. Hoje, para essas pessoas, eu não tenho essa raiva. Hoje eu as perdoo. Só que engraçado, e é esse ponto que eu quero entrar, porque eu acho que poucas pessoas falam sobre isso. As pessoas falam que a gente tem que perdoar o outro para a gente poder se libertar. As pessoas falam que é importante você ceder o perdão. Mas eu vejo pouquíssimas pessoas falando que, primeiro, você perdoar alguém não quer dizer que você precisa chegar naquela pessoa. Quem diz que você precisa ir lá e, enfim, você tem que perdoar para você mesmo. E aí, quando eu falo perdão, gente, é perdão, né? Fala assim: ah, não, eu perdoei. A pessoa passa na sua frente, quer que ela morra, se eu puder chutar. Não, não é isso. É tipo assim, essa pessoa, ela tem a mesma relevância que qualquer outra pessoa que você não conhece, zerada pra você, sabe? Assim, de tipo, ah, é o problema dessa pessoa, sabe? Tipo, tem a ver com ela, não tem a ver comigo, enfim. É basicamente isso. Isso deve ser sobre ela, é você conseguir ignorar a pessoa. E o segundo ponto que eu vejo pouquíssimas pessoas falando é que a minha sensação durante muitos anos é que as pessoas acreditavam que quando você fala que você perdoa uma pessoa, que automaticamente você precisa conviver com aquela pessoa, que aquela pessoa não é culpada pelas coisas que ela fez e que essa pessoa se isentou de tudo. O perdão, vamos lá, então tem várias coisas. E é aí que você não deve mais lembrar de nada, porque zerou. Primeiro, cada um é responsável pelos seus atos. Concorda? Então, quando você faz qualquer ação, você é responsável por aquilo. E as pessoas não vão esquecer daquilo. Quando a gente fala de perdão, é sobre você se perdoar, você deixar livre, você se libertar daquilo, porque assim, eu sei que a raiva, que o rancor, porque eu já tive, isso vai acabando com você de pouquinho a pouquinho. Isso vai desgastando você. Porque dá muita raiva, dá muito ódio. Então isso vai acabando com você. Quando você se libera disso, você fica em paz, sabe? Mas isso não isola, isso não me faz querer conviver com essas pessoas que me fizeram mal. Até porque eu nem acho que essas pessoas são pessoas que eu devesse conviver, sabe? Isso não me faz esquecer o que essas pessoas fizeram de errado. Entendeu? Então, ai, poxa, essa pessoa fez algo de errado, mas é que nem quando eu vejo uma reportagem de um cara que fez alguma coisa de errado e eu falo, poxa, ele fez alguma coisa de errado, mas não é sobre mim, entendeu? Entende? Então, você perdoar não quer dizer que você está falando que aquela pessoa é inocente sobre aquela ação, sobre aquele ato. Eu acho que essa foi uma das chavinhas que, quando virou na minha cabeça, eu me senti mais livre, entendi o que era o perdão, porque eu acho que não cabia, não entrava dentro de mim de como eu vou perdoar e esquecer tudo que o fulano fez, sabe? Isso não entrava, porque não precisa, você não precisa esquecer. E nem tem que esquecer, porque eu acho que a gente vive dos nossos aprendizados. E se você esquecesse essas situações que te trouxeram aprendizados, você poderia errar novamente, porque você esqueceu o aprendizado daquela situação. Então é importante que você se lembre que aquilo é errado. É importante que, a partir de então, você escolha o tipo de pessoa. Aí, assim, gente, a pessoa errou, você passou pela situação.
E aí você fala assim: ah, não, perdoei. E aí você se coloca nessa situação novamente. Meu amor, você não aprendeu o aprendizado. Você tá se colocando de novo nessa situação, mas você precisa ser muito honesta com você mesmo. Você tá aceitando, entendeu? Então, a gente pode se aprofundar por isso, mais nesse sentido. Mas às vezes eu vejo amigas que estão reclamando lá de um relacionamento, de alguma situação e tal, aí vai lá, termina, aí vai lá, acha um outro relacionamento ou acha uma outra pessoa que já tá começando a fazer uma coisa ou outra que tá muito parecido, às vezes tá muito parecido. E, gente, as situações que eu tô falando aqui não é situação pequenininha, não, é situações grandes, tá? E você fica assim, cara, sério que você tá colocando de novo nessa, cara? E é isso. Então, é importante que você tenha a sensibilidade de, de dividir isso. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar não é você isentar a pessoa da culpa, da responsabilidade que ela tem por todas as situações que ela te causou. Você não está isentando ela. Você está se libertando da raiva, desse sentimento ruim. E você, eu não sei o quanto vocês acreditam energeticamente, sabia que, pelo menos o que eu acredito, né? É que quando a gente não perdoa alguém, a gente fica ligado àquela pessoa. A ligação que fica daquela pessoa, enquanto você não perdoa, você tá ligado energeticamente com a pessoa. Eu acredito. Estou liberando todo mundo. Se tiver outra vida, tá tudo perdoado. Vai embora, não precisa mais voltar aqui, né? A gente nem precisa ter mais contato. Perdoei todo mundo. Energeticamente, ó, beijo, gente. Tchau. Não, a gente não precisa mais trocar ideia também. Energeticamente, vão embora. Liberei todo mundo, tá todo mundo liberado. Bom, eu acho que é isso. Esse é um vídeo mais curto, pelo menos eu espero que tenha ficado mais curto. Eu senti de falar sobre o perdão, porque eu sinto que as pessoas falam sobre perdão, mas talvez de uma forma diferente. E esses foram os aprendizados que eu tive que me ajudaram. E a minha vida andou bastante depois disso, sabe? E aí, se eu puder ajudar de alguma forma vocês, eu vou ficar muito feliz também. Um beijo. Obrigada mais uma vez pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau.